Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a 10ª lição das lições bíblicas adultos, quarto trimestre da CPAD. Hoje será uma aula magnífica que eu acredito que irá enriquecer e muito o teu conteúdo, professor e estimado aluno. Então, fique comigo até o final desse vídeo e compartilhe esse conteúdo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Qual é o tema da aula de hoje que nós iremos trabalhar? É a restauração nacional e espiritual de Israel. É um dos meus temas favoritos. Afinal, eu sou um entusiasta da escatologia. Apesar de ela ser uma das disciplinas mais difíceis da teologia sistemática, é a minha disciplina preferida, é a minha matéria preferida e amo lecionar sobre escatologia. Tá certo, irmãos? Então será esse o título da aula a qual a gente vai trabalhar hoje. Para a gente ganhar tempo, né, e maximizar aqui o que a gente irá propor para vocês nesse vídeo, vamos fazer logo a leitura bíblica que vai nortear e direcionar aqui a nossa argumentação. Então a gente vai ler aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Bom, a priori eu já peço para você fazer a leitura do capítulo completo. Não vamos poder fazer aqui para a gente ganhar tempo e aumentar aqui a nossa produtividade. Então vamos fazer só um apanhado de alguns versículos, tá certo? Então vamos começar aqui a partir do versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós esterei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, a princípio, vamos fazer a leitura somente desses versículos para a gente aqui contextualizar a nossa temática, tá certo? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre essa restauração da nação de Israel e entrar propriamente no texto de Ezequiel, capítulo de número 37, convém a gente fazer aqui uma contextualização de métodos interpretativos que o nosso canal irá adotar para você entender em que metodologia hermenêutica nós trabalhamos, certo? Então vamos lá. Vou aqui fazer algumas afirmações para a gente poder contextualizar. Ora, Deus não abandonou o seu povo que antes conheceu. Essa afirmação não é minha. Essa afirmação é do apóstolo Paulo e se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo de número 2. Ou seja, Deus não se esqueceu do seu povo. Que povo? O povo de Israel, ou seja, a nação de Israel. Então eu inicio aqui esse estudo dizendo: Deus não se esqueceu do seu povo que antes conheceu. Palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos versículos que eu acabei de citar. Tá certo? Que se encontra lá, mais uma vez, repetindo, né, para não restar dúvidas, em Romanos capítulo 11, versículo de número 2. Então, com isso em mente,
nós podemos afirmar que no plano da redenção há ainda um espaço para Israel como nação e não somente como indivíduo. Vou explicar isso melhor no decorrer desse vídeo, tá certo? Então, há sim, no plano da salvação, um espaço para Israel como nação. Infelizmente, irmãos, a reforma protestante, ela não foi tão extensiva como a gente gostaria, né? Ou seja, ela fez um brilhante trabalho, contudo não conseguiu se estender muito. E uma das coisas que faltou na reforma protestante foi muitas vezes rever alguns conceitos filosóficos, né, que foram introduzidos na igreja por filósofos nesse período em que a igreja ficou fora dos trilhos e que isso impacta na nossa maneira de interpretar a Bíblia Sagrada. Um exemplo clássico é o método interpretativo de Orígenes, né? Ou seja, Orígenes adotava o método alegórico de interpretação das Escrituras de forma quase que majoritária. Irmão Bruno, o que é o método alegórico? Ou seja, é como se fosse a gente espiritualizar o texto. Então, ou seja, o texto está dizendo algo, mas eu não literalizo aquilo que está escrito. Eu espiritualizo, né? Ou seja, em outras palavras, eu afirmo que o texto não está dizendo aquilo que o texto está dizendo. Teoricamente, espiritualizar seria isso. É afirmar que o texto não está dizendo aquilo que ele está dizendo. Tá certo? Então, Orígenes, ele tinha esse viés alegórico e esse viés alegórico acabou sendo herdado pela reforma protestante. Ela não conseguiu se estender nesse quesito e também reformular essa questão. Afinal, Jesus Cristo, os apóstolos e os profetas utilizavam o método interpretativo de forma majoritária, o método literal de interpretação. Ah, irmão Bruno, então significa que não existe alegoria nas Escrituras? Existe, mas quando a alegoria está presente, o próprio texto indica. Vou dar um exemplo muito claro. Jesus Cristo, quando ele afirma, eu sou a porta. Ora, a gente sabe que Jesus é um homem e a porta é um objeto de madeira. Então é lógico que eu não posso literalizar esse tipo de afirmação. Aí sim eu tenho que espiritualizar. Jesus estava querendo dizer que ele era a porta no sentido de acesso ao Pai. Tá certo? Então, ou seja, quando o texto ele é alegórico, ele é espiritual, ou podemos espiritualizar ele em sua interpretação, o próprio texto aponta para isso, como no caso desse exemplo que eu acabei de citar. Jesus não é uma porta física, né? Então, ou seja, é óbvio que aqui se trata de uma alegoria. Então, tá vendo que quando é uma alegoria, o texto apresenta de forma muito explícita que se trata de uma alegoria. Então, ou seja, nós, quando o texto não tem esse comportamento que eu acabei de citar, assim, se impondo como um texto alegórico, majoritariamente nós seguimos a interpretação literal, ou seja, dizer aquilo que o texto está dizendo, afirmar literalmente aquilo que o texto está afirmando ou dizendo, enfim, descrevendo, certo? Por que a igreja deixou esse tipo de metodologia interpretativa? Como eu falei, através desses filósofos que foram adentrando a igreja com o passar da história da igreja aqui na Terra, principalmente quando ela se desviou dos trilhos da verdade, tá certo? E a reforma protestante, infelizmente, esqueceu de alcançar esses pontos. Então, há irmãos reformados que seguem mais essa linha alegórica. E pelo fato de eles seguirem essa linha alegórica, eles acreditam que não há mais espaço para Israel no plano da redenção. Tá certo? Eles acreditam dessa forma, porque as passagens que falam sobre o espaço que Israel ainda tem no plano da salvação, eles simplesmente não literalizam. Eles simplesmente espiritualizam essas passagens, tá certo? Então é por isso que eu citei.
esses irmãos de cunho reformado, por conta de Orígenes e muitos outros que adentraram ao longo da história na igreja, eles acabaram ficando enviesados com esse pensamento alegórico e filosófico que esses homens introduziram. Entretanto, nós resgatamos o método interpretativo que Jesus e os profetas e os apóstolos utilizavam. Não tem como eu provar aqui, nesse vídeo especificamente, que Jesus utilizava o método literal, porque senão a gente vai fugir do escopo. Mas eu posso fazer outros vídeos a qual eu vou demonstrar que Jesus utilizava esse método literal de interpretação. Tá certo, irmãos? Então, feita aqui essa ressalva, vamos partir para o nosso discurso, né? Assim sendo, já que a gente segue essa linha literal de interpretação, nós somos comumente chamados de dispensacionalistas, que é uma forma hermenêutica de se interpretar a Bíblia. Nós acreditamos que Deus trabalha assim, através de dispensações entre Deus e os homens, tá certo? Portanto, com todo esse esboço a qual eu construí até agora, podemos afirmar: a igreja não substitui Israel nos planos de Deus. Como eu falei, esses irmãos que tentam espiritualizar as profecias, tentam alegorizar as escrituras, eles dizem que a igreja tomou esse lugar de Israel no plano da redenção, ou seja, substitui Israel. Nós não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que Deus, sim, atualmente está salvando gentios e judeus de forma individual. Tá certo? Nós acreditamos dessa forma, que hoje, na presente era a qual nós estamos vivendo, ou seja, a era da igreja, nós acreditamos que Deus está salvando tanto gentios como judeus de forma individual. Porém, não obstante, segundo as escrituras nos revela, e vocês vão perceber aqui, conforme as passagens que eu irei citar, e conforme a primeira passagem que eu citei aqui de Romanos, Deus não esqueceu da nação de Israel. Deus reserva um plano que venha atingir ainda o remanescente de Israel, ou seja, em nível nacional, e não meramente em nível individual, como nós estamos vendo hoje com o processo da igreja, tá certo? E não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso, e a gente vai conferir aqui com algumas passagens, tá certo? Então, se realmente a igreja tivesse substituído Israel nos planos de Deus, para que Deus iria preservar a etnia de Israel? Para que Deus iria preservar? Não faz sentido. Para que Deus iria preservar a etnia com a sua cultura, com seus costumes, com a sua crença, etc., caso Deus ainda não tenha um plano a ser executado nessa etnia, ou seja, especificamente aqui falando de Israel? Não faz o menor sentido. Se Deus preservou essa etnia, ou seja, essa raça de Israel, é porque ele ainda pretende concluir algo com essa etnia ou com essa nação, ou com esse povo. Tá certo, irmãos? Porque os demais povos do tempo de Israel todos sumiram. Cadê os filisteus? Cadê os egípcios? Ah, irmão Bruno, mas o Egito ainda existe hoje. O Egito como Estado. Mas a cultura egípcia dos tempos de Israel já se perdeu faz muito tempo. Os egípcios que vivem hoje não são os mesmos egípcios do tempo do povo de Israel. Cadê os babilônios? Cadê os assírios? E etc, etc, etc. Cadê? Essas grandes etnias todas desapareceram. Israel, que teoricamente era mais insignificativa
entre essas que eu citei, se preservou. Por quê? A resposta é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura? Vamos fazer a leitura de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 34. Olha só o que diz o texto, irmãos, isso é magnífico. Vamos fazer aqui a leitura de Mateus 24. Olha só o que diz o texto aqui. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Irmãos, a gente está aqui no capítulo de número 24. O capítulo de número 24 é conhecido como capítulo do sermão profético de Jesus Cristo, ou seja, dos eventos escatológicos. Jesus está dizendo aqui já no final desse capítulo que essa geração, aqui eu entendo que ele faz uma referência exclusiva a Israel, ou seja, essa etnia, essa raça, esse povo não deixará de existir até que tudo isso aconteça. Creio eu que é isso que está escrito aqui em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 34. Semanticamente falando, profeticamente falando, é a única conclusão que faz mais sentido a respeito dessa passagem específica. Então, ou seja, o próprio Jesus está dizendo, olha, esse povo não vai deixar de existir. Esse povo vai continuar existindo até que todos esses acontecimentos proféticos aconteçam. Essa nação, essa etnia não deixará de existir. E todas as etnias que eram contemporâneas de Israel, todas desapareceram. Israel está aí, permaneceu vivo em sua cultura, em seus costumes, em sua língua. Irmãos, o que é isso? Mas vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Então, ou seja, se Deus preservou, é porque ele ainda tem um interesse de instrumentalizar ainda esse povo, de cumprir algum desígnio nesse povo ainda. Tá certo? Então acompanhem o meu raciocínio. Agora vamos entrar aqui na profecia de Ezequiel, capítulo de número 37, que foi o texto que a gente leu, que vai aqui nortear a nossa argumentação a respeito da restauração do povo de Israel. Então, como eu falei, a gente acredita que Deus ainda tem um plano para cumprir com Israel. E que uma evidência clara desse propósito de Deus é que Deus preservou essa nação, como etnia, como raça, como povo, de forma cultural. Deus preservou, ela não desapareceu. E agora a gente vai aqui tentar examinar Ezequiel de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, ele tem em torno de 3 cumprimentos. 3 coisas estão sendo preditas aí, em Ezequiel de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Como assim, irmão Bruno? Está sendo previsto aí 3 eventos? Sim, 3 eventos. Vamos tentar entender aqui um pouco do contexto do autor. Nós estamos falando aqui do profeta Ezequiel, a qual se encontrava no cativeiro babilônico, que seria a primeira diáspora do povo judeu, efetuada pelo povo da Babilônia. Então, quando Ezequiel tem essa visão, tem essa revelação de Deus, o primeiro cumprimento que a gente pode enxergar nesse capítulo de forma específica é um cumprimento para os dias do profeta ou do destinatário.
Ou seja, Israel se achava morto como nação. Judá, melhor dizendo, ou seja, o povo judeu se achava morto como nação. Afinal, Babilônia tinha capturado Israel e Israel não conseguia mais enxergar a esperança de retorno. Por isso essa metáfora aqui dos ossos secos. Ou seja, Israel se enxergava como um povo morto. E ainda em um estado de difícil recuperação, ou seja, ossos sequíssimos. Então Deus usa o profeta para dizer, vocês não vão permanecer nessa situação, vocês vão retornar para a sua terra. E a gente sabe que isso aconteceu através do rei Ciro, a qual deu o decreto para que Israel retornasse para a sua terra 70 anos depois do início do cativeiro babilônico. Então eu enxergo o primeiro cumprimento de Ezequiel 37 nesse evento, ou seja, no primeiro retorno de Israel à sua terra, ou seja, da nação de Judá à sua terra depois do cativeiro babilônico. Irmão Bruno, qual é o segundo evento? Irmãos, se vocês fizerem a leitura cuidadosa desse capítulo, vocês vão enxergar que, a priori, no início, há uma restauração de Israel em termos de corpo, ou seja, esses ossos estão sequíssimos, espalhados por todo o terreno, esses ossos começam a se reunir, cresce nervo, cresce carne, cresce pele e se coloca um exército em pé em termos físicos, ou seja, o corpo foi restaurado. Entretanto, ainda não tinha vida. Aí a gente vê Deus dizendo para o profeta, olha, profetiza para o Espírito, para que o Espírito desça sobre esses corpos agora já restaurados e dê vida a esses corpos. E assim aconteceu. Então a gente vê aqui uma restauração primeiro física e depois espiritual. Então, ou seja, mais dois eventos. Então eu citei o primeiro evento, que seria o retorno de Israel da diáspora babilônica. Então, o primeiro cumprimento parcial aqui de Ezequiel 37. Um segundo cumprimento parcial é uma restauração física. Do povo de Israel. E depois uma restauração espiritual, ou seja, quando o Espírito desce sobre os corpos e dá vida a esses corpos já restaurados. Então, ou seja, aí seria o terceiro evento. Então, como eu já citei um evento e ele já se cumpriu na história, ou seja, Israel voltou para a sua terra depois do cativeiro babilônico, Israel enfrentou uma segunda diáspora, um segundo cativeiro, ou seja, quando ele rejeita Jesus como seu Messias, no ano 70 depois de Cristo, o juízo de Deus cai sobre a nação de Israel e a nação de Israel é dispersa para todos os povos. É dispersa sobre todo o mundo. E essa diáspora durou quase 2000 anos. Foi mais ou menos 1800 anos de dispersão do povo de Israel. Então imaginem só, mais uma vez os judeus se achavam, em termos como nação, mortos, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança de um retorno como nação, de uma restauração como Estado ou como nação. Então, ou seja, a esperança de Israel estava como ossos sequíssimos. Foram quase 2000 anos, imagina, quase 2 milênios. Daria sim para perder as esperanças, sem falar as mais brutais perseguições. Primeiro uma Inquisição católica aterrorizante e depois o Holocausto promovido pelo antissemitismo de Hitler. Então Israel tinha que olhar para a sua condição e falar, não tem mais jeito, não tem como a gente retornar e se tornar um Estado próspero e rico como a gente foi outrora. E é justamente nesse momento de desesperança
que Deus faz com que Israel retorne para sua terra como um milagre. Um milagre. Imagina só, um povo insignificante em termo numérico, espalhado por todas as nações, já devastados por essas perseguições que eu acabei de citar, Inquisição, antissemitismo, enfim, uma nação já afligida, simplesmente retorna no ano de 1948, através aí de uma decisão da ONU, feita por um brasileiro que presidia a sessão. E o povo de Israel retorna a ser Estado, a ser país, a ser nação. Ou seja, o renascimento do Estado de Israel como nação. Baseando-se aqui na profecia de Ezequiel 37, é o corpo. Os ossos se reunindo, a carne cobrindo esses ossos e a pele também preenchendo essa carne. Ou seja, é o renascimento físico, é o renascimento nacional, como Estado. Olha que magnífico, irmãos. O povo de Israel retorna como nação. Entretanto, nós sabemos que o povo judeu não reconheceu ainda Jesus como seu Messias. Então, teoricamente, só há vida em Jesus. Então, eles se reuniram no movimento sionista. Ou seja, no ano de 1948, se estabeleceram como nação. Voltaram a ser um Estado, a ser um povo. Entretanto, não tem vida espiritual neles, porque eles não reconhecem a Jesus Cristo como seu Messias. Falta ainda eles reconhecerem. Uma vez eles reconhecendo, vai se completar o último evento previsto aqui em Ezequiel, que seria a restauração espiritual do povo de Israel. Então, ou seja, o primeiro evento se cumpriu nos dias do profeta, ou nos dias próximos aos dias do profeta. Israel retornando do cativeiro babilônico à sua terra. Depois, o segundo evento, Israel ressurge de uma diáspora de 1800 anos, de novo para a sua terra, agora como nação, como Estado, uma nação próspera, uma nação desenvolvida, uma nação forte, mas não tem vida espiritual em si, porque falta o terceiro evento se cumprir, que é quando o Espírito vai vir sobre esse corpo e vai dar vida sobre esse corpo, ou seja, é quando o Espírito vai vir sobre a nação de Israel e vai dar vida espiritual a essa nação que hoje se encontra morta, porque não reconhece a Jesus como seu Messias. Mas, irmão Bruno, isso está profetizado nas Escrituras? Tá, como eu acabei de apresentar em Ezequiel 37. Contudo, ainda há altas profecias no Antigo Testamento que corroboram com esse meu pensamento. E uma delas é a do profeta Zacarias. Tá certo, irmãos? A do profeta Zacarias. Vamos fazer a leitura? Uma profecia, assim, cristalina. Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 10. Vamos fazer a leitura aqui no Antigo Testamento. Livro do profeta Zacarias. Capítulo de número 12. Olha só o que diz o texto. Versículo de número 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e
prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, ou seja, se vocês fizerem a leitura completa do capítulo de número 12 de Ezequiel, vocês vão ver que quando Israel estiver sendo cercada pelo anticristo e todas as nações que vão fazer essa coligação com o anticristo para tentar destruir a nação de Israel, ou seja, quando a nação de Israel estiver cercada, Jerusalém estiver cercada do anticristo e de todas as nações que vierem com ele para pelejarem contra Israel, Israel reconhecerá que escolheu o Messias errado e vão olhar para aquele Messias a quem eles transpassaram no passado. E vão reconhecer ele, vão prantear, se arrepender por não ter escolhido ele antes. E é justamente nesse momento é que eles se convertem. Ou seja, nesse derramar do Espírito, que a Bíblia diz, derramarei o Espírito de graça e de súplica, e aí sim eles olharão para mim. Então, para que Israel olhe para Jesus como seu Messias, é necessário o derramar do Espírito. Em sintonia com o que Ezequiel 37 está dizendo. Hoje a nação está lá, o corpo foi restaurado, mas não tem vida espiritual porque Israel não reconhece a Jesus como seu Messias. Mas aí o Espírito vai descer, assim como profetizado em Ezequiel, e agora como a gente viu em Zacarias, ou seja, esse Espírito vai descer, e aí sim, quando esse Espírito descer, eles vão olhar para Jesus como seu Messias, e aí terão vida espiritual. Vida espiritual. Estarão vivos espiritualmente falando diante de Deus. Tá certo, irmãos? Olha só que magnífico. Mas eu deixei a cereja do bolo, a última passagem, para a gente citar agora no final. Irmãos, tem muita gente que interpreta de forma muito míope aquela passagem de Nicodemos e Jesus, ou seja, aquele encontro meio que enigmático, camuflado, às escondidas, de Nicodemos e Jesus Cristo. Ou seja, Nicodemos era um grande fariseu, um grande doutor da lei, um escriba de grande relevância nos seus dias. E a gente sabe que todo judeu, somente dessa época, acreditava que o reino de Deus já era natural para eles, pelo fato de eles serem descendência de Abraão. Então, ou seja, eles acreditavam que já estavam automaticamente no reino de Deus por serem descendência de Abraão. E é justamente isso que vem assim. Tá certo, irmãos? É isso mesmo. Nicodemos chega a Jesus e Jesus fala: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não adianta ser descendência de Abraão. É necessário um evento sobrenatural para que a pessoa entre no reino de Deus. E muita gente, irmão, de forma muito míope, interpreta esse texto como uma referência clara ao batismo. Mas não é exatamente isso que Jesus está dizendo. Podemos aplicar dessa forma, mas não é exatamente isso que Jesus está dizendo. Vamos fazer a leitura aqui rapidamente do Evangelho de João, capítulo de número 10. Capítulo de número 3, perdão. Evangelho de João, capítulo de número 3. Olha só o que o texto nos diz. Versículo de número 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo.
O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Irmãos, Jesus explica aqui que para o povo entrar no reino de Deus, o ser humano ele precisa nascer de novo. E esse nascimento é o nascer da água e do Espírito. E Nicodemos pergunta para Jesus: mas como é que isso pode acontecer? E Jesus fala: mas você é mestre. Mestre do quê, irmãos? Do que Nicodemos era mestre? Ele era mestre da lei, porque até então só existia o Antigo Testamento. Nesses tempos de Jesus ainda não existia o Novo. Então, se Jesus estava fazendo uma pergunta para Nicodemos, dizendo: olha, tu é mestre em Israel e não sabes o que eu estou dizendo, é óbvio que Jesus está dizendo, em outras palavras, a resposta se encontra no Antigo Testamento. Esse novo nascimento que eu estou falando para você, Nicodemos, a resposta se encontra no Antigo Testamento. Então, ou seja, não se tratava do batismo de João, porque era uma prática recente entre o povo de Israel naquela época. Mas a resposta se encontrava no Antigo Testamento. Se não se encontrar, Jesus jamais iria falar dessa forma com Nicodemos. Ele ia falar: não, realmente você não sabe, porque se trata de um conceito novo. Bom, Bruno, mas em que lugar do Antigo Testamento se encontra esse novo nascimento que Jesus está falando para Nicodemos? Vamos fazer a leitura em Ezequiel. Olha que lindo, irmãos. Vamos fazer aqui a leitura em Ezequiel. Já estamos concluindo, irmãos. Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 24. Pois eu vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos. Vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Olha só que lindo, irmãos. Em Ezequiel, Deus está profetizando que vai derramar água sobre Israel, que vai derramar o seu espírito sobre Israel. Mas quando é que isso vai acontecer? O próprio texto responde: quando eu vos congregar de toda a terra para a qual vocês foram espalhados. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, vocês acham que o reino de Deus já pertence a vocês por vocês serem semente de Abraão, e não é bem por aí. O reino de Deus só vai pertencer a vocês quando vocês entenderem quem eu sou o Messias. E sabe quando isso vai acontecer, Nicodemos, para com a nação de Israel em termos nacionais? Quando eu vos congregar de todo lugar que eu vos tenho espalhado, e lá eu derramarei água pura sobre vós, ou seja, nascer da água, e derramarei o meu espírito, ou seja, lá em Zacarias, quando o espírito for derramado, o povo reconhece quem é Jesus, ou seja, pois Israel reconhece que Jesus é o seu Messias. Então, ou seja, é o nascer do Espírito. Tá vendo só, irmãos? Olha que magnífico. Era isso que Jesus estava falando em outras palavras para Nicodemos. Ou seja, era muito mais profundo do que a gente poderia imaginar. Então, ou seja, é necessário sim essa restauração, tanto nacional, isso já aconteceu, como espiritual. Isso ainda falta acontecer. Se já aconteceu a nacional, por que não vai acontecer a espiritual, irmãos? Porque eu preciso alegorizar isso, porque eu preciso espiritualizar. Se uma teve um cumprimento literal, porque a outra não vai ter. Então a Bíblia afirma, ainda resta
uma ação de Deus sobre Israel no plano da redenção. Ou seja, Israel será restaurado de forma nacional, como já tem ocorrido desde o ano de 1948, e será restaurado espiritualmente, ou seja, o remanescente de Israel será restaurado espiritualmente, ou seja, terão vida espiritual. E não sou eu que estou afirmando isso, é o texto sagrado que está afirmando. É a profecia de Ezequiel 37, é a profecia de Zacarias, capítulo de número 12, como nós lemos, e está nas palavras do próprio Jesus, fazendo alusão a Ezequiel, capítulo de número 36. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos.